Bem-vindo aqui até à nossa universidade. Eu digo até à nossa universidade porque esta escola, de facto, nasceu com características de tal maneira adiantadas em relação à época que se vivia, que chegou a ser considerada quase como a escola, como uma verdadeira universidade. A escola era uma escola primária, designada pela Escola dos Irmãos Oliveira Lopes, visto que, efetivamente, foram dois irmãos que tiveram a ousadia de investir parte da sua fortuna na construção deste edificado. Dois irmãos valguenses emigraram para o Brasil e, logicamente, à época foram felizes e tiveram sucesso na sua imigração, porque permitiu, de facto, ter dinheiro de tal maneira que construíram aqui esta escola, como disse, à época era considerada uma escola quase uma das melhores do país mesmo. Portanto, foi inaugurada precisamente no dia 2 de outubro de 1910, portanto estávamos a 3 dias da implantação da República. A escola, digamos, terá um misto de monarquia, para depois passando para a República. A monarquia foi muito pouco tempo, a não ser o tempo da construção, porque ela demorou a construir extensivamente cerca de 2 anos, é o que está no histórico, portanto, da mesma. Pronto, foi, como disse, foi uma escola com características muito próprias, além de 4 salas de aula que nesse tempo já tinha também no seu piso superior instalações mesmo para o próprio professor primário à época. Os professores primários também não eram muitos, até porque a escolaridade não era obrigatória e só frequentava a escola quem achava que devia fazer, e os professores também não eram muitos. E quando havia os professores, muitos deles não eram, portanto, a zona deslocavam-se de facto. Isto tinha logo a vantagem de chegarem aqui e terem pelo menos instalações para eles, masculinas e femininas, porque à época também o ensino era separado, masculino do feminino. Pronto, o que é que eu vos posso dizer mais desta escola? O tempo foi passando, nasceu mais tarde uma associação dos antigos alunos da Escola Oliveira Lopes, que passaram a ter, de facto, um papel muito importante no aspecto da escola, porque foi a criação do museu, para mim, que divulgou muito a história da própria escola. E é nesse museu onde nós nos encontramos que, efetivamente, está muita da história dessa escola. Eu não fui aluno desta escola, embora nascesse e crescesse na minha freguesia de Valga, onde vivo, mas Valga é uma freguesia com uma área geográfica bastante grande, é uma zona, portanto, é uma freguesia bastante com características de ruralidade muito grande. A agricultura é aqui o principal setor e, logicamente, que cada lugar até tinha, de certa maneira, a sua escola. Portanto, daí eu não andei nessa que era considerada à época, volto-me a repetir, um pouco quase como uma universidade. Aqui passaram, efetivamente, ilustres alunos, já partiram, ilustres cidadãos de Valga, como é evidente. E, portanto, quem está neste museu, principalmente, fica cheio da história e de histórias que nós podemos aqui partilhar. Como digo, embora não tenha nada aqui, mas o museu permite nós lembrarmos também do que era, à época, a nossa escola primária. Não fugiria daquilo que está aqui. Eu julgo que, à época, aqui era muito melhor mobiliário do que as outras escolas que estavam na freguesia, precisamente por ser a escola que era e por ter as pessoas que teve sempre a apoiar, a ajudar. A escola nasceu, na altura, sem uma cantina, para passar depois de 25, 30 anos, terem inclusive uma cantina, que isso era também uma coisa que praticamente não existia no país a nível de escolas. Pronto. Daí que vocês têm a possibilidade de aqui observarem a história, como digo, no museu, ver aquilo que à época se fazia, ver aqui os nossos livros, aqueles livros em que a pessoa, na minha geração, e até antes de mim, aprenderam, verem também algumas coisas relacionadas com as nossas brincadeiras à época. Tem aqui os instrumentos todos que podem ser observados, desde o peão, que se jogava nesse tempo, desde a piorra, que também era uma coisinha que se brincava, desde darmos com a fisga, como disse há bocadinho, às vezes para matar um pardal, às vezes também podia ser utilizada desde a bola de trapo, enfim, tudo aquilo que à época para nós, de facto, não havia outros meios e nós utilizávamos, de facto, para esse efeito.
as carteiras, como sabem, naquele tempo era tudo madeira, não havia nada, e os bancos de ripas não eram nada confortáveis para o fundo das costas, como nós vamos compreender, mas era aquilo que o museu deixa toda a história do que era também aquilo que se utilizava à época na próprio ensino, desde a questão, por exemplo, tudo o que existia relativamente ao sistema cúbico, ao sistema peso, tem aqui todas as peças, todos os instrumentos que eram utilizados também no ensino. E também tem aquela que era de facto um instrumento de muito rigor, que era uma régua. Também tem para demonstrar, à época, infelizmente, utilizava-se muito isso, não era tanto pelo ensino, também não era às vezes tanto pela educação. Eu acho que se utilizava muito a régua por falta de paciência, e quando havia a falta de paciência, a pessoa não tinha outro caminho, pegava na régua, porta-te bem ou levas. Porque não era pela régua, com certeza, que se ensinava de forma alguma, pelo contrário. Isso fazia com que muitos jovens naquela época, a escolaridade não sendo obrigatória, não vinham mesmo à escola, até porque tinham medo de facto da régua. Eram tempos diferentes, as histórias, portanto, serão sempre diferentes. Tem aqui também a possibilidade, como viram, de ver os livros que se utilizavam na altura, enfim, tudo aquilo que faz parte da história. Para vos contar outras histórias, só se lembrar alguma de momento. Como digo, dentro da escola também não tenho tantas quanto isso, não frequentando a escola, mas conhecendo o facto da escola. As coisas foram evoluindo. Aqui, durante também alguns anos, como há bocadinho falávamos, funcionaram secções de voto, portanto, depois do 25 de Abril a escola também serviu para isso, para apoiar só as eleições, até que a escola, infelizmente hoje, sendo conhecida pela Escola Irmãos Oliveira Lopes, já não é escola. A taxa de natalidade foi baixando, o número de jovens diminuiu muito, as escolas que havia na freguesia todas fecharam, todas, infelizmente. E esta foi a última. Temos, de facto, um centro educativo em Valga, localizado na povoação de Sargassal, que nesta altura consegue lá ter todas as crianças do primeiro ciclo pré, alguma parte do pré, primeiro ciclo. Depois, a escola de segundo e terceiro ciclo funciona aqui, sensivelmente, a 1 km desta. Mas a essência desta escola, que está no centro da vila, e que, do meu ponto de vista, devia ter sido preservada, mas são outras histórias que outros poderão contar melhor, até do que eu, infelizmente não se conseguiu. Felizmente, por outro lado, tínhamos na altura a preocupação, se agora vão acabar com a escola. Houve o bom senso de fazer a requalificação do edifício e termos aqui um espaço digno, como vocês podem observar, da história da escola e agora já de outras histórias também aqui vão estando, como vocês já verificaram. Aqui também é um polo da biblioteca, neste momento, municipal, museu, espaços também, digamos, um bocadinho de cultura. Posso ser mais uma casa de cultura para mim agora do que a escola, mas a designação mantém-se muito bem, mas para mim é mais um espaço de casa de cultura, sempre, onde é possível agora também levar a cabo seminários e outras situações, tem um auditório também. Portanto, a história levou outra história e para o futuro outras histórias aqui se poderão contar da nossa escola Oliveira Lopes. Eu não sei que histórias é que vos posso contar mais. Se me perguntarem mais alguma coisa, a memória vai avivando e nós poderemos contar mais alguma coisa.